Às vezes o nosso desejo não é o desejo divino, né? Sim. Então a gente tem que também ter esse lado espiritual, exatamente. Porque se for para ver pela minha capacidade, eu não estaria lá. Mas quem capacita é Deus, né? Sim. Então, nesse lado, quando abriu a prova, eu pensei, não, eu vou fazer a minha parte. Se for para ser, vai ser. Como que você conheceu a música? Com quantos anos? Você nasceu lá na maternidade, já escutou as crianças chorar, já fez uma melodia? Como que foi? Já foi pensando, já. Então, existe algo que já existem estudos científicos que comprovam que já a criança, desde da gestação, quando a família tem muito contato com a música, né? A criança já ouve ali da própria barriga da mamãe. Então, a minha mãe sempre já tocou na igreja, meu pai também. Só que eu nunca tive ninguém da minha família que fosse músico profissional. Sempre tive pessoas envolvidas com a música na igreja. Meu avô cantava cururu, gostava muito. Caramba, que legal. Mas assim, algo que mudou assim foi bem depois, sabe? Que eu decidi, não, não vou ser só músico por brincadeira, vou ser músico como profissão mesmo, sim, sabe? Sim. E aí foi uma virada de chave que demorou. Se fosse hoje, se eu tivesse a oportunidade de ter virado antes, eu viraria, sabe? Sim. Mas eu comecei na igreja com 4 anos. Caramba, 4 anos? 4 anos de idade? Nossa, com 4 anos eu tava no meio da areia. Então, caramba, 4 anos. Com 4 anos eu comecei, não sei pra quem conhece, o livro Bona, muito famoso, né? Passei por Eu fiz isso daí também. O livro Bona eu não sabia nem ler ainda. Caramba. E já conseguia ler as notas musicais. Primeira coisa que aprendeu a ler não foi letra, foi nota. Foi nota. Nossa, meu Deus. Aí, com 4 anos já comecei o Bona, as professoras ficavam falando que eu ia muito bem, sabe? Tinha muita vontade de aprender. E aí, sempre o meu pai foi o meu principal alvo, assim, sabe? De falar, não, é o violino que eu quero, sabe? Nunca escolhi outro instrumento, nunca me trouxeram outro, sabe? Sempre foi o violino. Que eu via meu pai tocando na igreja e tudo que ele fazia eu queria fazer igual, sabe? Eu queria reproduzir. Ele era literalmente a sua inspiração, né? Sim, foi. E foi também meu primeiro professor de violino, né? Porque eu fiz o Bona com a professora Damares, da minha comum. Mas aí, no violino eu comecei com meu pai em casa mesmo. Logo já fui fazendo aula com o instrutor da igreja. E entrei no conservatório com 8 anos. Teve uma irmã, ali, Damares, que me ajudou muito nesse processo de entrar no conservatório. E desse momento eu já comecei a fazer aulas com professores já mais... professores que sabe como ensinar uma criança, principalmente, né? Porque ensinar já não é fácil. Uma criança, por mais que a criança tenha facilidade, mas tem que saber lidar com a criança, sabe? O método de ensinamento é outro. Você não pode ensinar uma criança como se fosse um adulto, né? Porque ela talvez não vai ter, nem tenha o interesse, sabe? Necessário. Sim. Você tem que ganhar ela, né? Tem que ganhar tem que ela. saber a forma de manejar ali, né? Levar como se o estudo não seja uma coisa chata, mas Exatamente. uma brincadeira. Tem que ser uma brincadeira ali pra Exatamente, conseguir aprender, senão... E eu acho que nesse momento eu descobri que o violino ainda não era a minha profissão, mas era uma coisa que eu gostava muito de fazer, sabe? Gostava muito... Não estudava, mas brincava de tocar violino, sabe? Sim. Aí, com 14 anos, começou a mudar, sabe? Eu passei numa prova para tocar na Orquestra Sinfônica de Tatuí, como bolsista. Aí, nesse momento, eu comecei a tocar com a orquestra e eu percebi que aquilo ali era o que eu queria pra minha vida, sabe? Era minha paixão, assim, eu não me via fazendo outra coisa. Aí eu comecei realmente a me dedicar, sabe? Até as notas da escola foi lá embaixo. Porque a dedicação ficou na música, 100%. Foi 100% na música. Muitas pessoas falam que a música é muito ingrato, né? Se você não se dedica 100% a ela, você acaba não tendo um retorno.
E realmente é isso, você tem que se dedicar muito, abrir mão de muitas coisas. Aí com 14 anos já comecei a me dedicar muito mais. Estudava em média 4 horas por dia, isso fora as aulas, ensaios, né? Então, muitas vezes eu deixava de fazer coisa de moleque para estudar, entendeu? E daí as coisas foram acontecendo muito rápido, sabe? Eu vejo, com 14, hoje eu tô com 19, em 5 anos minha vida mudou demais. Quem diria que ia estar no RJ hoje, né? Caramba. Eu nem nos meus melhores sonhos podia imaginar uma coisa dessa, né? Caramba. Com 16 eu já comecei a estudar em São Paulo. Eu passei numa outra orquestra lá em São Paulo. Aí eu comecei, além de tocar na orquestra, comecei a fazer aula com um professor particular para ir me desenvolvendo, né? Uhum. Porque você não pode parar de estudar nunca na música. Se você para, é só decadência, sabe? Sim. É como se fosse um atleta. Como se fosse um atleta. Um atleta parado, ele só decai. Ele não consegue correr em alto nível, sabe? Ele não consegue jogar futebol em alto nível se ele para de treinar. Sim. E na música é a mesma coisa. Então, se você esquece que você é um atleta, sabe? Você para de correr. Na música é a mesma coisa. Você esquece que você é um músico, você para de tocar, né? Para de tocar. Caramba. Mas você começou novo, né? Com 14 anos você já se entendeu que a música era o seu caminho e era aquilo que você queria seguir, né? Sim. E como que foi a aceitação dos seus pais nesse sentido? Porque acredito eu que nessa época você já entendia que a faculdade, se você fosse fazer ou qualquer estudo especializado, seria na música. Como que foi para os seus pais? Então, os meus pais, eles nunca deixaram de que eu fizesse a melhor escolha para mim, sabe? A minha mãe sempre me apoiou, assim, e eu sempre soube do sacrifício que eu tinha que fazer para que eu realizasse esse sonho, que ainda estou realizando, né? Não me sinto estabilizado, sabe? Assim, não, eu já cheguei num nível que eu não quero mais estudar. Você subiu um degrau, né? Exato. Tá um degrau a mais do que você estava antes e tem mais degraus ainda para você chegar. Exatamente. A gente não pode se contentar com coisas que você sabe que você pode mais, entendeu? Então, quando você sente que você pode mais, isso não falo por dinheiro, por fama, nada disso, mas por realização pessoal, sabe? Uhum. De você querer tocar melhor, sabe? Uhum. E tudo isso, os meus pais sempre concordaram, sabe? E lógico que quando eu cheguei para minha mãe falando que eu ia para São Paulo, ela não queria que eu fosse. Não queria que eu fosse. Como ela também não queria que eu fosse pro Rio, entendeu? Ela me deve ter falado, caramba, nossa, pra São Paulo? Vai, beleza, tá aqui no estado. Agora Rio de Janeiro, meu Deus do céu. Daqui a pouco ele, mãe, então, eu posso ir pra França? Está chegando aqui, vai puxar o Paz de Deus, daqui a pouco vai puxar o S. Já vai biscoito, falar biscoito. Falar arrastado já. E de onde veio essa ideia de você ir pro Rio? Como que surgiu essa oportunidade pra você ir pra lá? Boa pergunta. O Rio, apesar de não estava nos meus planos, né, mas foi uma oportunidade que surgiu, que abriu essa prova na Orquestra Sinfônica Brasileira, e é uma orquestra muito reconhecida, não só no Brasil, mas no mundo todo. Ela é a segunda orquestra mais velha do país. Caramba. Se eu não me engano, eu tenho 82 anos. E aí, quando abriu essa prova, eu não pude perder a oportunidade, sabe? Eu sempre, quando vou fazer alguma prova, eu coloco comigo mesmo de nunca fazer por fazer, sabe? E sempre ir com o objetivo de dar meu melhor. Uhum. Apesar que nem sempre o nosso melhor vai ser o suficiente, né? Às vezes vai ter uma pessoa melhor que a gente que vai pegar a vaga. Isso é natural, tá tudo bem, né? E isso acontece, né? Acontece. A gente não pode se diminuir por isso, né? Porque às vezes a gente só não consegue algo porque tem alguém melhor. Uhum. E tá merecendo melhor, né? Sim, tem gente que pensa, eu não consegui, então eu não me esforcei bastante. Não Exato. é isso. Você se esforçou, talvez não era o momento também. Exato. Exato.
existe muito esse negócio, né? O momento certo na hora errada, né? É. Então, É uma frase interessante, é uma frase bem bonita.